Olá pessoal, e começamos mais um vídeo aqui agora de Roma. Hoje nós vamos mostrar para vocês como vocês podem visitar monumentos da Roma Antiga e conhecer monumentos da Roma Antiga sem gastar nada. Se você está com um orçamento reduzido ou quer economizar e você não quer entrar, por exemplo, no Fórum Romano, né, para não gastar porque são caras as entradas, nós vamos mostrar como vocês podem ver vários monumentos aqui de Roma, da Roma Antiga, sem gastar nada. E nós vamos começar aqui em frente a um prédio que é o monumento a Vittorio Emanuele II. Esse monumento evidentemente não é de Roma Antiga, certo? Mas é o nosso ponto de partida, pois daqui fica fácil de vocês entenderem quais são os caminhos que vocês devem seguir. Esse monumento aqui foi construído em 1885 para comemorar justamente o Vittorio Emanuele II. Quem foi Vittorio Emanuele II? Ele foi o rei que no século XIX unificou a Itália. Até o Vittorio Emanuele II, a Itália era um monte de reinos que viviam brigando entre si. Chegou o Vittorio Emanuele II, conquistou os reinos que eram rebeldes, fez aliança com outros e assim por diante, e conseguiu unificar a Itália, então virou o país que a gente conhece hoje, a Itália. E ele é considerado um herói aqui por causa disso. Então lá em cima tem uma estátua dele, de Vittorio Emanuele, e aqui tem vários, tem o monumento ao soldado desconhecido, são vários monumentos aqui. Esse monumento é também conhecido como o monumento da pátria, né? Justamente porque é o monumento que comemora a formação da pátria deles. Porém, os romanos aqui não gostam muito desse monumento não, porque ele é todo branco, todo de mármore. Eles acham que destoa um pouco da cidade, e o nome que ele é conhecido popularmente aqui é de bolo de noiva. E eles não gostam desse monumento porque justamente dá a aparência dele toda branca. E também o tamanho, eles acham que é exagerado. Sim. Então, nós vamos pegar à direita, ó. Você fica de frente para o bolo de noiva aqui, de costas para a Praça Veneza. Atrás da gente tem a Praça Veneza. E aí vocês vão pegar à direita para a gente ir no primeiro lugar que vocês vão conhecer, que é um lugar ótimo. Nós vamos caminhar aqui para vocês conhecerem como é que é o caminho. É um caminho, não é muito curto, né, esse trajeto que a gente vai fazer, mas em torno de 1 hora vocês fazem todo esse percurso que a gente vai fazer. Quando for necessário a gente corta um pouquinho, né, mostra onde é que a gente está indo, corta para vocês também não ficarem aí 1 hora assistindo a gente caminhar pela rua, não é verdade? Mas eu acho que vocês vão gostar. Bom, falando um pouquinho sobre a unificação italiana, né? Isso ocorreu em 1871, essa consolidação do Estado italiano e dos países da Europa Ocidental. A Itália e a Alemanha foram os últimos países a se unificarem, né, a definirem o território e o que nós conhecemos como o Estado italiano, né, e o Estado alemão. E claro que se envolveu muitas batalhas, muitas lutas, conflitos, negociações, inclusive na questão italiana, a República Italiana, da forma como nós conhecemos, foi realmente se consolidar um pouco depois, mais precisamente em 1915 ou 1910. Agora me fugiu a memória, mas foi o Tratado de Latrão que definiu a área ali do Vaticano, né? Inclusive, o Vaticano é considerado o menor país do mundo, já que o território do Vaticano abarca
mais ou menos 2, 3 quarteirões que fica dentro aqui da cidade de Roma, onde fica a Praça São Pedro, né? A Basílica de São Pedro. Isso. Agora deixa eu interromper um pouquinho a Maquele, ó. Bem ao lado então do bolo de noiva tem essa escadaria. Nós vamos subir por aquelas... Lá, ó, Maquele, lá, ó, onde tem os leões lá. Ah, ok. Nós vamos subir lá por aquela escadaria lá, ó. Então vamos lá. Gente, e aqui em Roma é assim, cada detalhe chama atenção, né? Cada detalhe conta. Ah, é uma cidade muito rica de obras de arte na rua. Então o tempo todo você vai ter assim grandes estátuas, grandes pinturas, monumentos, obeliscos, as fontanas que são cada uma mais bonita que a outra, não é verdade? E Roma é conhecida como a cidade eterna. Esse lugar que nós estamos chegando agora é a Praça do Campidoglio, que é uma das 7 colinas de Roma, né? Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. Tem várias colinas e essa daqui é uma delas. Vocês estão percebendo aí que é uma subidinha boa, então? Então a gente tá ofegante porque tá subindo aqui. Mas é muito bonito aqui, vale a pena vocês irem. Olha só, ali no meio a gente tem montado a cavalo ali o Marco Aurélio, né, o imperador. Aqui, ó, detalhe da estátua aqui, né, do imperador, montado no seu cavalo. Bonita, grande. O que vocês vão ver mais aqui em Roma é isso, estátuas e muito mármore, muitas colunas e gente também, muita gente circulando aqui. Então aqui na Praça Campidoglio nós temos aqui atrás o Palácio Senatório, à direita o Museu Capitolini. A primeira parada que vocês podem fazer é pegar à esquerda do Palácio Senatório. Então vamos ver o que tem à esquerda do Palácio Senatório. Vamos lá. Vamos lá, estamos indo aí com vocês, vamos mostrando aqui o caminho. Ó, então vocês vão ver esse prédio com essas duas estátuas belíssimas ali. E vocês vão pegar a esquerda dele. Roma está sempre muito policiada, né? Você vê polícia para todo lado, todo canto tem polícia. Então aqui é uma praça. Tá, e aqui, ó, aqui é um dos pontos que nós vamos ver, ó. Essa é a famosa loba capitolina, que é o mito da criação de Roma, né? Segundo a história, o mito de criação de Roma, Rômulo e Remo, 2 irmãos, teriam sido abandonados e criados por uma loba na selva. Então eles não morreram graças à loba que criou eles como filhos. E depois eles vieram para fundar Roma. Então essa é uma das estátuas da loba capitolina, que você encontra muitas dessas estátuas por toda a Europa, comemorando justamente a fundação de Roma. Em uma das cidades que encontra a loba capitolina é Segóvia, na Espanha. Nós temos um vídeo, inclusive, que nós mostramos essa estátua. E, inclusive, foi um presente da cidade de Roma para Segóvia, já que lá eles mantêm preservado um aqueduto de 2000 anos. É belíssimo. Ó, aqui é um dos pontos que vocês vão poder ver o Fórum Romano. Vem aqui, Matheus.
Olha só que bela vista você tem daqui do Fórum Romano, tá vendo? Então você não precisa entrar ali no fórum para poder ver aqui essa parte do Fórum Romano. Ó, lá nós temos aquela direção, o Templo de Vespasiano. Aqui nós temos o Arco de Sétimo Severo. O Templo da Concórdia, mais para a esquerda. Então, quando você entra no Fórum Romano, é isso que você vai ver. Só que você vai estar lá embaixo, como aquelas pessoas lá, ó, tá vendo? Então você vai caminhar pelo meio dos monumentos. Mas se você quiser ter uma vista aérea do Fórum Romano, aqui é até melhor do que lá embaixo. Lá embaixo você não vê tão bem, às vezes, os monumentos. E aqui também é um lugar que garante belas fotos, né? Belos registros. Sim. E muito turista aqui em volta justamente fazendo isso, fotografando. Uhum. Ok, vamos voltar então, Maquele. Vou Vamos. mostrar um outro ponto que vocês podem ver. Vamos lá. Aqui essa rua é a Via São Pietro in Carcere. E agora nós estamos voltando, ó. Esse prédio aqui do Senatório, né? Ali Vamos na, pegar ali o outro na lado dele. a Capitolina ali. Isso. Nós vamos contornar ele e pegar o outro lado desse prédio. As pessoas ali fotografando a loba Capitolina. Aqui em Roma é assim. Como dizia na novela, cada mergulho é um flash. Pra cá. Aqui tomando a foto. Foto. É, mas é uma cidade muito fotogênica, vamos dizer assim, né? Eu acho que Roma, Florença e Veneza são assim umas das cidades, as 3 cidades mais fotogênicas, talvez, assim, em termos de monumentos, estátuas. Claro que a Itália toda é belíssima e tem cidades assim na costa que é muito bonita. Veja um detalhe daquela estátua ali, ó, do centro, a vestimenta, né, colorida. E sabe-se que hoje as estátuas de mármore são brancas, mas nem sempre foi assim, né? No início elas eram pintadas. Só que a pintura foi saindo com o tempo, né? Foi E por isso que elas desbotando. ficaram brancas. Principalmente as estátuas gregas, elas eram super chamativas, assim, pintadas com cores bem chamativas, né? Mas hoje em dia elas são todas brancas porque perderam a cor. Desbotou. Desbotou. Ali é interessante para chamar a atenção. Creio que a estátua ali deve ter passado por um processo de restauro. Sim. E aí recuperaram, digamos, a cor que ela tinha originalmente. Agora nós vamos pegar aqui, ó, à direita do Palácio Senatore. Ó, vamos para o outro lado. Nós fomos no lado esquerdo, agora estamos indo do lado direito. Esse local aqui que nós estamos chegando se chama, se vocês colocarem no Google e quiserem chegar até aqui, não pode seguir o nosso vídeo, ou então se você botar no Google Maps Terrazza sul Foro, ele vai chegar aqui nesse ponto, que é justamente o terraço sobre o fórum, né? Sobre o Fórum Romano, que é um ponto de vista, ó, tem bastante gente aí, ó. Parece que é um grupo de pessoas que estão fazendo passeio de Segway ali, ó. Eles pararam aqui justamente para ver o Fórum Romano, e aqui rende belíssimas fotos. Olha Vamos só lá. que vistas que nós temos aqui, hein?
Vamos lá. Aqui, ó. Ó, por outro ângulo. Ó, nós estávamos lá naquele lado lá. Agora nós viemos pro lado de cá. Então todos os dois lados tem belas vistas aqui do Fórum Romano. Ó, o povo lá embaixo, ó, admirando os monumentos. E aqui, nós aqui em cima. Bom, Cristo, você podia dizer o que é especificamente Fórum Romano, né? A gente está falando Fórum Romano, mas o que é? Isso, o Fórum Romano era justamente onde o centro administrativo da cidade, né? Onde estava todos os principais prédios públicos, né? Seria o grande centro da cidade e que reunia esses prédios públicos, né? Então, se vocês olharem aquele prédio lá cheio de colunas lá, aquele era realmente o Fórum Romano, né? Onde tinha ali, ficava o imperador, decidia os assuntos da cidade. E vejo como ele é mais baixo, né? Porque a cidade foi sendo aterrada, né? E eles foram ficando para baixo. Então dá para ver que toda a cidade antiga de Roma, ela está a muitos metros abaixo da cidade atual. E acredita-se que ainda tenha muito ainda embaixo das casas, por toda Roma aí, tem muita coisa ainda aí enterrada. Só que hoje em dia, para desenterrar, eles teriam que destruir os edifícios, destruir as casas, etc. Ficaria mais difícil, né? Então, abalaria as estruturas, né, de muitas então, volta e meia é normal alguma casa ir fazer uma reforma, aí vai construir um subterrâneo na casa, etc. Quando vai ver, bate numa construção romana embaixo da casa, e aí o dono acaba não gostando muito, né? Porque a casa acaba sendo interditada pelo patrimônio e ele não pode mais mexer, né? Acaba aquilo ali virando patrimônio da cidade. Mas é muito legal isso aqui. Então agora nós vamos para o próximo ponto. Basicamente nós vamos voltar tudo para aquele ponto que nós partimos, lá no Vittorio Emanuele. Então a gente não vai ficar mostrando o caminho, porque vocês já viram como é que é o caminho. Quando a gente chega lá na frente do Vittorio Emanuele, a gente mostra novamente para vocês. E regressamos aqui então pro monumento de Vittorio Emanuele II, só que agora nós estamos do lado direito dele. Para quem vê de frente é a esquerda, a minha direita, vamos dizer assim. E à direita dele tem uma rua que vai até o Coliseu, que se chama Via del Forum, porque é aqui que contém vários fóruns romanos. Ué, mas o fórum não era lá dentro? Sim, aquele era o fórum principal, mas cada imperador que vinha queria construir o seu próprio fórum, né, para ter um fórum para chamar de seu. Lembra um pouco os nossos políticos, né, que vem um manda construir, o outro manda construir o outro para ele e assim por diante. Então, se nós olharmos aqui para a direita, ó, ali nós temos a coluna de Trajano e lá atrás tem o mercado de Trajano. Nós vamos tentar nos aproximar lá, não sei se vai conseguir, porque eles cercaram tudo com umas arquibancadas, teve um desfile aqui, mas nós vamos tentar chegar lá para mostrar para vocês as vistas que vocês podem ter ali do mercado de Trajano e do Fórum de Trajano. Ah, dá até para ver as arquibancadas, eles estão desmontando, né? Mas neste momento tem ainda algumas arquibancadas lá. Vamos ver o que dá para visualizar. O Trajano, ele, se eu não me engano, foi no século II, né, o reinado dele. Foi um imperador muito famoso, assim, que teve muitas conquistas, mas ele já está mais para o fim do Império Romano, né? Por aqui eu acho melhor. Vamos lá. Vamos subir aqui, ó. Essas escadas aqui, pra gente chegar ali próximo do mercado de Trajano. Esse mercado, né, que foi mandado construir por ele também, junto com o complexo de palácio, igreja,
Essa aqui é a coluna? É a coluna de Trajano, ó. Certo? Lá em cima a estátua de Trajano. O que que acontece? Eles usavam aqui para fazer discurso político, para fazer cerimônias religiosas. Então, cada imperador queria ter a sua aqui para dizer, não, foi lá no fórum do fulano. Você pode entrar em todos esses lugares, certo? Todos eles permitem acesso, ó. Ali tem a bilheteria, tá vendo? Você pode acessar aí o fórum de Trajano. E lá atrás você pode ver o mercado. Nós vamos caminhar por aqui, ó, para ver o mercado lá atrás, que é mais interessante. Porque o fórum, infelizmente, ó, sobreviveu muito pouco, né? Sobreviveu algumas colunas, mas o fórum dele mesmo, o palácio, foi muito destruído. Agora, o mercado de Trajano, que é aquele ali, ele ainda está bem inteiro, né? Dá pra gente ter uma boa ideia de como era na época. Ele também é possível visitar, se você quiser pagar ingresso, você pode entrar e visitar ele por dentro também. Ó, continuamos aqui, e ali é o mercado de Trajano. O que era o mercado de Trajano? É um dos primeiros shoppings cobertos do mundo ocidental. Aí era o shopping center deles, tinham lojas, e é semelhante a um shopping nosso mesmo, né? E então aqui chamava de mercado, mas na verdade era como se fosse um shopping. Ó, aqui tem algumas informações, ó, que você pode ir lendo nas placas, certo? Ao longo do trajeto. Ao longo do trajeto, ó, você tem sobre o fórum. Tá vendo? O fórum de Trajano é século II, como eu falei, acertei ali, ó. 112 a 113 depois de Cristo. O fórum imperial, como é que deveria ser na época, né? Ó, na Idade Média até o presente. Então, para você ver assim por fora, não paga nada. E já dá para ter uma boa ideia de como é. Se você fizer só esse percurso aqui, você já passa o dia todo aqui só conhecendo os monumentos da Roma Antiga, e depois, se você quiser, você vê os que você achou mais interessante, e aí você paga o bilhete e entra para visitar por dentro, que também são muito legais. A gente já visitou todos esses monumentos por dentro e todos eles são muito interessantes. Nós vamos interromper um pouquinho, porque a gente vai voltar e em seguida a gente já fala com vocês de novo. Bom, nós caminhamos mais um pouquinho, então lá naquela direção está o mercado de Trajano, e agora nós estamos aqui na frente do Fórum de Augusto. O Augusto, ele é o primeiro imperador romano. Ele foi filho de Júlio César, né? Então ele marca o fim da República e a passagem para o Império. Então, quando Júlio César foi assassinado, Augusto se junta com os dois Marcos, né? Tinha o Marco Aurélio e o Marco Antônio, né? Que formaram o segundo triunvirato. E o Augusto, ele foi muito importante para o Império Romano, porque ele que promoveu o que se chamou depois, apesar de ele vir com toda essa ânsia de vingança, né? O início dele veio com essa ânsia de vingança para vingar o seu pai Júlio César. Na verdade é o tio, né? Tio, né? Tio. É o tio. Isso, César foi tio dele. Eu me confundi, não era pai, era tio. Então, ao invés de ele, apesar de ele vir com toda essa ânsia para vingar o tio Júlio César, ele foi o imperador que marcou a Pax Romana, né? A paz romana. Então, ele desenvolveu a polícia, criou a polícia que não existia. Ele criou diversos, em todas as cidades romanas, ele construiu muitas coisas para a população, para criar um bem-estar da população. Ele estabilizou o Império Romano e abriu as portas justamente para virar um império, deixar de ser uma república e virar um império. Então aqui vocês vão ver o fórum, e logo atrás aqui, ó, tem a estátua. Vira um pouquinho ali para eles verem, Maquele, ó. Tem a estátua do imperador Augusto. Vamos continuar então aqui
Via del Fori para ver os próximos. São 4 fóruns romanos, certo? E esse aqui é o terceiro fórum, que é o Fórum de Nerva. Então nós temos aqui Nerva, depois Augusto, depois Trajano. Mas a ordem de construção não foi essa. Como eu disse, Augusto é o mais antigo. Então o Fórum de Augusto é do ano 2 a.C. Já esse Fórum de Nerva é do ano 85 depois de Cristo. E o Fórum de Trajano é do ano 112 depois de Cristo. Todos esses fóruns, como eu disse, eles tinham assim um templo para eles rezarem, tinha os palácios e cada um era dedicado ao deus daquele imperador. O Augusto, por exemplo, o templo que tinha no fórum dele era de Marte Ultor, Marte Vingador, Marte o deus da guerra, né? E o Vingador, justamente porque ele queria vingar o seu tio. O de Nerva era a da deusa Minerva, que ele tinha o templo aqui. Infelizmente, nenhum desses fóruns resistiram ao tempo, eles foram pilhados com o tempo, né? Naquela época, quando acabou o Império Romano, o que aconteceu foi uma grande pilhagem de todos os monumentos para construir outras coisas. Quer construir mais uma casa ali? Pega umas pedras lá no templo do fulano lá e traz as pedras para cá, e assim ia. Então, até o próprio Coliseu, que a gente já vai ver em seguida, ele passou por esse processo, foi desmontado muitas partes dele para utilizar as pedras para construir outras construções. Infelizmente, como eu disse, hoje é um dia especial e eles fecharam tudo, não dá para passar por aqui. Normalmente você pode passar e ir até o Coliseu, então a gente vai ter que voltar todo esse caminho que a gente fez para pegar outro caminho para chegar no Coliseu, mas a gente já fala com vocês de lá. Bom, nós tivemos que atravessar a rua, a gente teve que fazer uma volta grande porque, como a gente mostrou, tá tudo fechado. Mas vocês bastam atravessar a rua, a gente estava do lado esquerdo da rua del Fori e a gente passou para o lado direito. O Fórum de Nerva começa lá e continua aqui. Isso aqui tudo é o Fórum de Nerva, certo? Na época não tinha essa divisão aqui, era tudo interligado. E lá atrás, ó, temos o monumento ao Vitória Emanuele, aquela parte branca lá atrás, e embaixo é o Fórum de César, completando os 4 fóruns que tem aqui na Via del Fori. Ali nós temos o Curia Julias, que era o Senado, aquele prédio lá assim quadradão, ó, era o Senado no ano 44 a.C., certo? Chamava Curia Julias. E aqui você tem mais uma visão do Fórum Romano. Então, vamos continuar o nosso caminho, mas só por aqui você já dá para ter uma ideia de como é que era a cidade romana, né, naquele período áureo do Império Romano. E chegamos então aqui no Coliseu, mas aqui não é ainda o ponto final. O Coliseu tem bastante informação na internet, né, que vocês vão achar. Ele também é conhecido como o Anfiteatro de Flávio, imperador, e ele foi construído no ano 72 depois de Cristo. E era ali que aconteciam as batalhas dos gladiadores, shows, até espetáculos aquáticos dizem que aconteciam ali, que eles forravam o Coliseu, enchiam d'água e faziam barcos, faziam de tudo lá dentro. Mas não é isso que a gente vai mostrar hoje. Infelizmente aqui está tudo cercado por esses painéis amarelos, é porque estão construindo uma nova linha de metrô, a linha C de Roma. Então por isso que está tudo cercado aqui, que está em obras para construir essa nova linha. Imagina o que eles não devem estar achando aí na passagem do metrô, não é verdade? Mas a gente vai pegar aqui, ó, em frente ao Coliseu, nós vamos pegar essa passagem aqui e vamos seguir por ela. Vamos? Ó, pega a esquerda quando você entrar nessa passagem. Aqui você vai ter uma boa vista do Coliseu sem esse muro, né? Esse muro amarelo aí, né? Que atrapalha. Esse piso aqui, ó, é original. Isso, esse piso aqui é da época do Império Romano, é original esse piso de pedra. Aí tem 2000 anos de história aqui. Entre um nível e outro. Até hoje o pessoal tá pisoteando aqui há 2000 anos.
Bom, deixa eu fazer um take aqui, ó, do Coliseu, porque eu não me canso de admirar e dá para visitar ele por dentro. Você paga um ingresso, mas por fora também tem seu encanto. E é interessante que ele tem um monte de buracos assim, se vocês olharem. Esses buracos é porque ele era todo revestido de mármore. E aí tinham pinças que prendiam o mármore na parede justamente nesses buracos aí. Só que aí com o tempo foram tirando o mármore, como eu falei, para usar em outras casas e etc. E aí ele ficou todo esburacado. Mas ele antigamente era todo branquinho. Hoje eles reclamam lá do bolo de noiva, mas o Coliseu também era todo branquinho. Vamos seguir, ó. Ali na frente nós vamos passar pelo Arco de Constantino, né, que é mais um dos arcos do Império Romano. Sempre muita gente aqui, muito movimentado, né? Essa área aqui é lotada de gente. Turistas, vendedores ambulantes. Cuidado que aqui tá bem irregular o piso, viu, Maquete? Pra você não cair. Sim. Ainda mais hoje que é domingo, então tem que cuidar bastante para não tropeçar aqui. Pronto, aqui tá mais tranquilo. Vamos seguindo. Olha só que maravilha esse arco, né? E não é o Arco do Triunfo de Paris. Não, esse é o Arco de Constantino. E agora nós vamos entrar, ó, aqui à direita, ó. Vocês vão ver que está escrito assim, ingresso ao Fórum Romano, ao Palatino. Nós vamos entrar, mas nós não vamos entrar no Fórum. Vamos só passar por essa via aqui, que se chama Via Sacra. Isso aqui é a Via Sacra. Nós vamos subir por ela. Logo em seguida vocês vão ver que a gente vai cruzar com a entrada para o Fórum Romano. E ali acabamos de passar ali por umas bilheterias. E aqui tem uma das entradas, porque tem mais de uma entrada no Fórum Romano. Ao longo do nosso caminho aqui, eu vi muito as iniciais SP, Q, R. Você podia dizer para nós o que é isso? Senatus Populesque Romanus, quer dizer o Senado e o povo romano. Isso era muito utilizado em todas as construções romanas para justamente dizer que o Senado que governava estava junto com o povo, né? Que eles eram a mesma coisa. Mas a gente sabe que não era bem assim, né? É aqui, ó, é uma das entradas do Fórum Romano. Vocês vão passar direto por ela, passa pela esquerda aqui e vamos continuar. A não ser que você queira visitar o Fórum Romano, claro, né? Ó, as pessoas entrando aqui, com ingresso, né? Ali passa por raio-x e tal, para controlar. É questão de segurança. Ó, ali na frente nós temos o Arco de Titus. Foi construído por volta de 81 depois de Cristo, né? Durante o reinado do irmão dele, que era o sucessor dele, o Domiciano. E lá em cima tá escrito lá o que você falou, Senatus Populoso Romanis. É Senatus Populusque Romanus. Senato, que eles colocam a sigla SPQR. Exatamente. Eu vi isso em placas até nas aberturas assim, dos bueiros aqui, as tampas, melhor dizendo, as tampas dos bueiros até isso. Então, ali quando chegar ali no Arco do Tito, você não vai poder passar, que ali é a saída do Fórum, uma das saídas do Fórum Romano. Você vai pegar a esquerda, ó, e seguir por essa rua aqui, que eles chamam de via, né? Aqui em italiano rua é via.
Então nós vamos subindo. Essa daqui é uma subidinha. Como sempre em Roma, você está subindo ou descendo, né? Aqui, ó, um detalhe aqui, ó, do arco, ó. É, aí você consegue ver bem o arco, né? Tá vendo? Coloca ali dentro da grade para eles poderem ver aqui melhor, ó, o arco de Tito. Então vocês estão vendo que mesmo sem pagar nada, você consegue visualizar praticamente todos os edifícios e os monumentos que estão dentro do Fórum Romano. Agora nós vamos seguir aqui por essa rua, mais um pedacinho. Ó, aqui ó, mais um pedaço do Fórum Romano aí que dá para visualizar. Vamos lá. O monumento lá do Vitório Emanuele lá atrás, ó. Agora estamos na traseira deles, tá vendo? Um bolo de noiva. Seguimos. E no final da rua, não é romano, mas tem a igreja de San Bonaventura, uma igreja do século XVI, dedicada a um franciscano do século XIII, São Bonaventura. E o que tem interessante nessa igreja, além de ela ser muito bonita, é que aqui ao longo da rua, ó, deixa eu virar para vocês, Maquele, deixa eu pegar aqui, ó. Vocês vão ver cada uma dessas capelinhas aqui são as estações, né, da Morte e ressurreição de Jesus. Isso, então ó, cada uma tem um pedacinho da história. Tá vendo? Que vocês podem ir acompanhando aqui, ó. A crucificação Ó, aí. aqui já é a crucificação. Vamos ver se eu pego essa aqui anterior aqui. Ó. Esse aqui eu acho que é quando ele foi traído, não é isso? Ou está sendo levado para a cruz, não sei. É, ele está sendo levado. Está sendo levado, é. E depois lá estão Infelizmente tem essa grade aqui que não dá pra ver tão bem, né? Seria interessante se tivesse aberto, mas eles colocaram essa grade agora que não dá pra ver tão bem. Por aqui também, ó, é possível ter uma visão aqui do Palatino, ó. Mais uma visão aqui, ó, tá vendo? Que vocês podem ver aqui um pouco do fórum. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de passear um pouquinho aqui com a gente pela parte de Roma Antiga. E se gostaram, deixem um like, se inscrevam e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Um abraço.